Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada da jornada do Kal Pei. Sabe, aquele nome por trás da OnePlus e mais recentemente da Nothing. Exatamente. Um cara que realmente deixou e continua deixando uma marca na indústria de tecnologia. A ideia aqui é mergulhar fundo nas fontes que a gente levantou. Temos material que cobre desde o comecinho da vida dele, lá na China, até os projetos atuais com a Nothing, passando pela filosofia dele, né? Isso. Nossa missão é tentar entender quem é o Kal Pei, o que motiva ele. Vamos focar nos momentos-chave, nas estratégias que ele usou, como ele pensa para construir marcas e produtos de um jeito bem único. Bom, para começar, o nome completo dele é Carl Pei Yu. Pei Yu em chinês. Ele nasceu em Pequim, em 11 de setembro de 1989. Isso, 1989. Mas ele não ficou muito tempo na China, né? Teve uma passagem rápida pelos Estados Unidos e depois cresceu mesmo, foi na Suécia. E ele mesmo se descreve como um jovem cronicamente online. Era aquele tipo de adolescente fissurado por tecnologia. Tem umas histórias ótimas dele, tipo importar um dos primeiros iPhones para a Suécia. E não só importar, ele fez o jailbreak para conseguir usar. Isso mostra a curiosidade e a proatividade dele desde cedo, né? Total. Com 12 anos ele já criava sites. E tem mais, ele montou uma comunidade online de fãs da Meizu, uma marca chinesa de eletrônicos. E essa comunidade chamou tanta atenção que a própria Meizu notou ele. Isso já mostrava um talento para marketing e para criar engajamento, né? Com certeza. E essa experiência de ter vivido em culturas diferentes, China, Estados Unidos, Suécia, parece ter sido bem importante. Sim, ele menciona um conceito que chama de arbitragem cultural. É basicamente entender o que o público ocidental quer em termos de tecnologia e, ao mesmo tempo, saber como produzir isso de forma eficiente lá na China. É uma visão bem estratégica, né? E talvez por isso ele tenha largado a faculdade de administração na Suécia. Ele achou que o curso era muito teórico, meio desconectado do que estava acontecendo de verdade no mundo da tecnologia que estava borbulhando naquela época. Faz sentido. E aí ele foi direto para a ação. Trabalhou na Meizu, aquela mesma que ele era fã, e depois foi para a Oppo. E na Oppo ele conheceu o Pete Lau. Aí a história começa a esquentar de verdade. Totalmente. Em 2013, com apenas 24 anos, ele e o Pete Lau fundaram a OnePlus. Bem jovem, né? A ideia inicial deles era focar no mercado online chinês. Eles queriam usar a cadeia de suprimentos da Oppo, que já era gigante, para criar algo novo. Mas eles mudaram de rota bem rápido, né? O foco virou mercado internacional. Foi aí que nasceu o lema Never Settle. Nunca se contente. Exato. E o conceito de Flagship Killer. A ideia era oferecer um celular com especificações de ponta, mas por um preço muito mais acessível que os concorrentes. E o primeiro aparelho, o OnePlus One, foi um sucesso estrondoso. Vendeu quase 1 milhão de unidades. Muito mais do que eles imaginavam. A estratégia foi muito inteligente. Eles pegaram o hardware da Oppo, que era de qualidade, e colocaram um Android mais puro, sem tanta modificação. Isso agradou muito o público ocidental. Principalmente aquele pessoal que sentia falta da linha Nexus do Google, né? Que tinha essa pegada de Android mais limpo. Exatamente. E outra coisa que eles fizeram muito bem foi construir uma comunidade forte em volta da marca. O marketing viral, os convites para comprar o OnePlus One, tudo isso gerou um burburinho enorme. Lembro bem disso. E os lançamentos, o OnePlus 2 foi lançado em realidade virtual. Bem inovador para a época. Super inovador. Mas, eventualmente, o Carl Pei saiu da OnePlus. Foi em outubro de 2020. Por que ele saiu? Foi meio de repente, né? Olha, pelo que as fontes indicam, foi uma combinação de fatores. Ele sentia que precisava de novos desafios, talvez achasse que a indústria de smartphones estava meio estagnada. Entendi. E especula-se também sobre possíveis conflitos internos com a Oppo, que era a empresa-mãe, né? Talvez ele quisesse mais independência ou seguir uma direção diferente. Faz sentido. E aí, depois da OnePlus, ele não ficou parado muito tempo. Que nada. Ele tirou umas férias entediantes, como ele mesmo descreveu. Foram tipo 10 dias. E logo já estava pensando no próximo projeto, a Nothing. Nothing. Um nome curioso, né? Sim.
Ele conta que a sugestão veio da irmã dele meio que de brincadeira, ironicamente, e quase que a empresa se chamou Essential, como aquela do Andy Rubin. Uau, quase. E qual era a motivação por trás da Nothing? A ideia principal era reacender o entusiasmo na tecnologia. Ele achava que as coisas estavam ficando meio sem graça, sabe? Muito parecidas. Sim, dá para sentir isso às vezes. Então, o foco da Nothing seria muito em design e numa integração mais transparente, quase invisível da tecnologia no dia a dia. Aquela ideia de fazer a tecnologia desaparecer. Legal. Mas começar uma empresa do zero, ainda mais de hardware, não deve ter sido fácil. Ele já tinha a experiência da OnePlus, mas agora era diferente, né? Muito diferente. Foi a primeira vez que ele teve que levantar capital de verdade e ir atrás de investidores. Ele mesmo conta que foi um desafio enorme. Imagino. Muitos investidores estavam céticos. Uma startup de hardware é sempre um risco alto. Ele disse que chegou a ter pesadelos com a possibilidade de fracassar. Pesado. E teve mais obstáculos além do dinheiro? Quê? Parece que eles já tinham tido experiências ruins com outras startups de hardware que não deram certo, então estavam receosos. Complicado. E teve aquele problema com o primeiro produto, o fone de ouvido Ear One, né? Nossa, esse foi um perrengue grande. Quase 90% dos primeiros lotes tiveram uma falha no carregamento por causa de um componente defeituoso. 90%? Caramba! Pois é, veio de uma fábrica que o próprio Pei descreveu como a pior fábrica do mundo. Eles tiveram que mandar engenheiros da Nothing para ficar lá na fábrica 24 horas por dia, 7 dias por semana, para supervisionar a produção e corrigir o problema. Que sufoco! Isso deve ter ensinado muito. Com certeza. E forçou a estratégia deles. Começar com produtos um pouco mais simples, como fones de ouvido, para provar que eles conseguiam entregar qualidade e construir credibilidade antes de se arriscarem com o smartphone. Uma estratégia de passos calculados, então. E falando nos produtos da Nothing, o design é realmente um pilar central, né? Totalmente. Eles buscam o que chamam de calor técnico. Um design que seja tecnológico, mas também humano, acessível. A interface Glyph na traseira dos celulares é o maior exemplo disso, com aquelas luzes. Sim, é super icônico. Mas o Pei argumenta que não é só firula estética. A ideia por trás do Glyph é também ajudar a reduzir o tempo de tela. Como assim? As luzes podem indicar notificações específicas, quem está ligando, o progresso do carregamento. A ideia é que você não precise pegar o celular e acender a tela toda hora para checar essas coisas. Você bate o olho nas luzes e já sabe. Ah, interessante. Não tinha pensado por esse lado. Faz sentido. E além dos fones e dos celulares, fone 1, 2 e o mais recente 2A, eles também apostam muito na comunidade, né? Herança da OnePlus. Sim, muito forte. Fizeram rodadas de investimento onde a própria comunidade podia investir na empresa. E tem projetos como o Fone 2A Community Edition, onde a comunidade ajuda a desenhar o aparelho. Bem legal isso. E agora tem o CMF Phone One, que eles vão liberar os arquivos CAD para customização. É bem aberto. É uma forma de manter aquele engajamento que funcionou tão bem na OnePlus. Eles entendem o valor de ter fãs apaixonados pela marca. E como fica a filosofia da empresa nisso tudo? O equilíbrio entre criar algo bonito e funcional, mas também sobreviver no mercado. É um desafio constante. Ele mesmo menciona a necessidade de equilibrar a visão de design, quase como um Johnny Ive da Apple, com a disciplina operacional de um Tim Cook. Duas figuras bem diferentes, né? Exato. No começo da Nothing, o foco teve que ser quase total na operação, na logística, na qualidade, só para garantir a sobrevivência da empresa depois daqueles problemas iniciais. Entendi. E a estratégia de produto deles, você diria que é de inovar radicalmente ou de... Eu diria que é mais uma estratégia de fast follower. Eles entram em categorias que já existem, como fones e smartphones, mas tentam trazer uma abordagem diferente, principalmente no design e na experiência de uso. E os valores da Nothing refletem isso? Sim, acho que sim. Eles têm 4 valores principais: ser a mudança, orgulho no produto, prosperar na diversidade, que eles associam muito à meritocracia, e, por último, sobreviver. Esse último mostra bem a realidade dura de uma startup de hardware. Sobreviver deixa claro que não é fácil. E falando do Carl Pei como pessoa, quais são os traços que mais marcam ele? Que as fontes descrevem, ele é extremamente ambicioso, tem uma fome de fazer acontecer.
É muito atento aos detalhes e demonstra uma resiliência enorme diante dos problemas. Essa atenção aos detalhes me lembra a história dele com o iPod. Ah, sim! Uma curiosidade é que ele era obcecado em organizar perfeitamente os metadados das músicas no iPod dele. Mostra um certo perfeccionismo desde cedo. E essa intensidade toda cobra um preço, né? Ele falou sobre problemas de saúde. Sim, ele relatou ter tido palpitações e outros problemas relacionados ao estresse, principalmente durante os desafios iniciais da Nothing. Mostra a pressão que é estar à frente de um projeto desses. Com certeza. E ele conseguiu atrair gente bem importante para perto dele, né? Investidores e conselheiros. Sim, nomes de peso. O Tony Fadell, que é considerado o pai do iPod, é um dos investidores e mentores. E tem gente como Casey Neistat, o youtuber famoso, Kevin Lin, cofundador da Twitch, e Steve Huffman, CEO do Reddit. Uma rede de contatos impressionante. Isso ajuda muito, imagino. Sem dúvida. Mostra a credibilidade que ele construiu. E olhando para toda essa trajetória, da OnePlus até a Nothing, quais seriam as principais lições que a gente pode tirar? Olha, acho que várias. Primeiro, a importância do pensamento independente, de questionar o status quo, como ele fez ao sair da faculdade e depois ao criar a OnePlus e a Nothing. Verdade. Depois, o valor do aprendizado prático, do colocar a mão na massa. A experiência dele na Meizu e na Oppo foi fundamental. A construção de comunidade é a outra lição óbvia, ele é mestre nisso. E a resiliência, né? Diante dos problemas com o Year One, por exemplo. Exatamente. E sempre com um foco muito grande no usuário, em entregar valor, seja pelo preço, pelo design ou pela experiência. Ele mesmo admite erros nesse processo, né? Sim, ele fala abertamente sobre erros, como algumas contratações que não deram certo ou projetos que talvez tenham sido movidos mais pelo ego do que pela necessidade do mercado. Mas os acertos... Os acertos são inegáveis, né? Marketing, construção de comunidade, a relação custo-benefício na OnePlus, o foco em design na Nothing... Com certeza, são acertos bem claros. E uma pergunta que sempre surge por aqui. Ele já veio ao Brasil? Tem alguma relação com o nosso mercado? Olha, pelas fontes que a gente consultou, não há nenhum registro de visita do Carl Pei ao Brasil. A Nothing até vende oficialmente aqui agora, mas não parece ter havido uma visita dele especificamente. Entendi. Bom, para a gente ir fechando a nossa conversa, fica claro que o Carl Pei é uma força disruptiva nesse mercado. Desde a OnePlus desafiando os gigantes, até agora com a Nothing tentando trazer um novo frescor para a tecnologia. Sem dúvida. Ele não tem medo de remar contra a maré. Isso nos leva a uma reflexão final interessante, né? Qual seria? Bom, a gente está vendo a ascensão da inteligência artificial, uma possível mudança radical nos sistemas operacionais. Talvez até o fim do modelo de aplicativos como a gente conhece hoje. Sim, o cenário pode mudar bastante. A pergunta que fica é, será que a Nothing, com essa agilidade, com esse foco em design e experiência, vai conseguir usar essa onda de disrupção para finalmente competir de igual para igual com os gigantes como Apple e Samsung? Será que essa é a chance de concretizar aquela visão do Pei de realmente moldar o futuro da tecnologia e não só seguir tendências? Exatamente. É algo para a gente ficar de olho. A Nothing pode ser pequena hoje, mas a ambição do Carl Pei, a gente sabe, é enorme. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!